Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de fazermos uma reflexão em torno do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Dai de graça o que de graça recebeste. Para que nós possamos bem aproveitar esse momento, vamos buscar nos harmonizar, através da prece. Então vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para solicitar aos nossos amigos da espiritualidade que possam nos envolver em sentimentos de paz, de equilíbrio, de amor e de muito entendimento. Que esse sentimento fraterno possa ser levado a todos os corações queridos que neste momento nós lembrarmos. Que possamos alcançar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho e todas as pessoas que nesse momento estiverem precisando de um fluido benéfico, salutar, de um pouco de paz e de esperança. Mestre amado, a nossa gratidão por estarmos aqui neste momento buscando o entendimento dos ensinamentos por ti trazidos há tanto tempo. Assim, imensamente gratos a estes companheiros da espiritualidade que nos oportunizam e nos dão condições para que este trabalho aconteça, a nossa eterna gratidão. Assim sendo, imensamente gratos por tudo, nós iniciamos a reflexão desta noite. Então Jesus orienta aos seus discípulos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Para que possamos entender, é necessário também conhecer. Então nós precisamos saber que Jesus estimulou em seus discípulos o uso da mediunidade, os dons mediúnicos que cada um tinha. Então, era o dom de curar, expulsar os demônios e da ressurreição. Mas nós temos que lembrar que expulsar os demônios era, na verdade, o que hoje nós sabemos, o trabalho de desobsessão. E também a questão da ressurreição, que aquelas pessoas não estavam mortas, estavam talvez num estado cataléptico, numa condição de vida onde não era necessário sentir a vida pulsando em seus corpos, mas mortos não estavam, porque estaria contrariando as próprias leis. Se houvesse havido o rompimento definitivo dos laços que prendem o espírito ao corpo físico, e isto então não é possível, nós sabemos. A cura também, a mediunidade de cura é uma condição do médium, mas também depende da necessidade da pessoa que vai receber estes fluidos. Então a cura se dá sim, mas depende de alguns fatores. Então Jesus assevera aos seus discípulos que eles fossem praticar estes dons que eles tinham, mas asseverou que dessem de graça o que haviam recebido gratuitamente. Por quê? Bem, para que nós possamos alcançar essa resposta, temos que entender o que é ser médium e para que serve a mediunidade. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos traz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Mas neste caso nós estamos tratando daquela mediunidade mais ostensiva, a mediunidade que é mais sentida e percebida pelo médium. Porque a mediunidade comum, que todos nós temos, conforme nos diz Allan Kardec, é a mediunidade intuitiva,
né? Uma mediunidade que passa mais desapercebida. Então, esse médium ostensivo, ele é o intermediário, é o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele serve de intérprete, de instrumento aos espíritos para que eles possam se comunicar com o mundo material. Nós sabemos que há uma diferença muito grande de vibração entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso, não é para todos terem essa percepção do mundo espiritual. Só estes que nós chamamos médiuns, que vêm com uma condição já propícia no seu organismo, para que possa perceber este mundo espiritual. Então, sem o espírito comunicante não existe mediunidade. A mediunidade só existe exatamente porque os espíritos desejam se comunicar com o mundo material. Tá? E também isto não é um privilégio de agora, de nenhum segmento religioso, de nenhuma filosofia. A mediunidade ela acontece em todos os tempos, desde sempre. É um fenômeno natural, né? Sempre houve comunicação com os dois planos da vida. Na pré-história, com os fenômenos de materialização nas cavernas, através dos xamãs, que eram médiums. Na antiguidade, os oráculos e as pitonisas, que eram médiums. Na Idade Média, as bruxas, que eram caçadas e levadas à fogueira. A história belíssima de Joana d'Arc, né? A Bíblia está cheia de descrições, como por exemplo o fenômeno de Pentecostes. Né? Mas então, para que serve a mediunidade? Para trazer notícias do lado de lá? Para que possamos saber o passado, o futuro? Não. A mediunidade ela serve, por exemplo, para a comprovação da sobrevivência da alma. Quando eles se apresentam para nós, os espíritos desencarnados, através dos médiuns, nos dá a certeza de que a vida não termina com o fenômeno que nós chamamos de morte. Porque se eles vêm se comunicar, é porque estão em algum lugar. E este algum lugar é o mundo espiritual. Não é? Serve também de transmissão de conhecimento. Eles vêm nos instruir, auxiliar no progresso, auxiliar na descoberta de medicamentos, de instrumentos e também oportunidade de esclarecimento e consolo. Quantas notícias nós recebemos do mundo espiritual? Chico Xavier, que trazia mensagens, notícias às mães que muitas vezes perderam seus filhos, estavam inconsoláveis, não entendendo o que tinha acontecido. No filme As Mães de Chico, mostra quantas mães foram beneficiadas com as comunicações trazidas dos seus entes queridos, dos seus filhos bem-amados. E, acima de tudo, também serve como resgate da falta do nosso passado, né? Faltas que cometemos no passado, e todos nós as cometemos, né? É uma oportunidade, então, de resgate. Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, diz: o médium não é um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário deste dom, que lhe é concedido em confiança para uso adequado. Então, vamos pegar aqui a palavra depositário. Se o médium é um depositário, alguém depositou nele este dom, né? Que lhe é concedido para que ele possa, então, fazer a tarefa que lhe cabe. Então, nós já podemos um pouquinho entender por que Jesus orientou não cobrar nada.
Porque se é um depósito concedido para o médium, para este ente, para este ser, né? Não tem por que cobrar, nem para que cobrar. Quando nós estudamos e nos formamos em alguma profissão, nós podemos cobrar, porque usamos a nossa condição material e intelectual para alcançarmos aquela profissão. Então, é uma conquista nossa, que ninguém vai nos tirar. Então, podemos cobrar pelo trabalho, o médico pode cobrar pela sua consulta, o pedreiro pela sua obra, o fotógrafo pelos seus eventos, o advogado pelas suas defesas, né? Então, tudo que nós alcançamos como profissional, nós podemos cobrar. Mas a mediunidade, como diz Hermínio de Miranda, é concedida, né? Então, não é nossa. Então, nós não podemos profissionalizar a mediunidade. E dentro de uma didática, Kardec coloca justamente o dai de graça o que de graça recebeste, posterior ao capítulo 25, que é o buscais e achareis, que me remete à lei do trabalho. Então, este capítulo é também uma observância desta lei, da lei do trabalho. Porque a mediunidade é dada como um instrumento de trabalho, que a misericórdia divina nos concede. Então, como instrumento, nós podemos perder esta ferramenta de trabalho. Então, por meio deste instrumento, nós podemos atingir o maior número de pessoas no trabalho de bem. Então, o médium não é mesmo, como diz Hermínio de Miranda, um ser aureolado. É um ser igualzinho aos outros, com todas as dificuldades, com todas as necessidades e dotado de um instrumento de trabalho, que é a mediunidade. Com esta ferramenta, ele atinge o maior número de pessoas, né? Quando o médium trabalha, por exemplo, na casa espírita, o médium passista, por exemplo, quantas pessoas ele passa durante a semana pelo seu ambiente do passe e recebe os seus fluidos conjugados com os fluidos da espiritualidade. Quando ele é um expositor, um palestrante espírita, quantas pessoas ele pode atingir numa exposição, nas suas palestras, através do seu estudo, através da sua palavra? E naquele grupo de pessoas estão todos aqueles, ou quase todos aqueles, que ele, porventura, possa ter um dia prejudicado. Então, ali uma oportunidade de se reunirem aquelas pessoas e ouvirem agora uma palavra de otimismo, de conforto, de consolo, né? Sem contar as outras pessoas. Porque todo o bem que nós praticamos, independente de nós termos prejudicado ou não a pessoa, ele depõe a nosso favor. É para nós mesmos que nós fazemos o bem. O outro é o meio que nos propicia a que nós possamos fazer o bem, executar o bem. Mas o bem que nós fazemos é em prol de nós mesmos, para amenizar aqueles enganos, aqueles erros que nós cometemos em existências anteriores e que hoje nós estamos tentando corrigir. Então, a mediunidade é delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige método, paciência e altas aspirações de sentimentos nobres, nos diz Leon Denis no Invisível. Então vejam que não é motivo de nós nos sentirmos soberbos, orgulhosos, mas sim buscarmos a caminhada correta dentro das escolhas que nós mesmos fizemos e aceitamos quando
nos foi oferecida a encarnação e a programação da nossa encarnação, né? Esse planejamento que nos é oferecido e que nós aceitamos nesta oportunidade que hoje estamos tendo nesta existência. Então, é preciso um método. Que método é esse? Eu tenho que buscar um caminho para essa mediunidade, para essa condição que eu trago. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. Então eu vou buscar um método, um meio de chegar a um fim. E com paciência, porque todos nós temos um ritmo para aprender, para desenvolver as nossas habilidades, as nossas aptidões. Então a paciência, porque precisa de estudo, precisa de aprendizagem, de condução. Então nós temos que, sim, exercitar a paciência. Sentimentos nobres. Precisamos, não só o médium, todos nós, independente de mediunidade ostensiva ou não, todos nós precisamos desenvolver em nós os sentimentos nobres. Não conseguimos tudo de uma só vez, mas através do autoconhecimento, né, nós podemos ver quais são os nossos piores sentimentos e tentar transformá-los para melhor, à medida da nossa capacidade, da nossa condição, com esforço e com paciência. E nós temos aí exemplos de médiuns que fizeram exatamente essa caminhada e chegaram à vitória, digamos assim, sobre si mesmos. Chico Xavier, Divaldo Franco, que tiveram sim que se disciplinar, ter paciência. Não é? Chico conta que no afã de ir para trabalhar, para a tarefa que tinha sido dita que ele teria, Emmanuel orientou ele ao estudo, e ele foi lá, estudou, voltou e disse: Deus, já li, já estudei. E ele disse: agora, vá de novo estudar novamente, e de novo, até que chegou o momento que ele finalmente estava pronto, né? Então veja que ele, além de disciplina, paciência para alcançar os seus objetivos. Divaldo Franco, que há pouco tempo teve a sua vida contada num filme, mostra ali o quanto de paciência, de perseverança, de estudo e de superação ele teve que ter para chegar aonde chegou. Porque, como todos nós, não são espíritos perfeitos ainda, né? Na condição de perfeito que nós somos capazes de atingir, então tiveram que também fazer o seu trabalho. São melhores do que nós? São. Um pouco mais adiantados do que nós? São. Mas também precisaram se disciplinar e passar por todo o aprendizado para bem usufruir disso tudo. Em contrapartida, nós também temos os médiuns que perderam as suas faculdades mediúnicas por mal conduzirem-se dentro da mediunidade e sucumbirem aos apelos terrenos de ambição, de materialismo e etc. Por isso, Jesus orientou os apóstolos que nada cobrassem do que tinham recebido de graça, né? Que dessem gratuitamente, porque também corriam esse risco. Então, Jesus orientou eles para que não cobrassem. E esta orientação serve até hoje, né? No Evangelho segundo o Espiritismo diz: todo aquele que não tem do que viver, que procure os recursos para ganhar o seu pão de cada dia. Porque, inclusive orientando para que, se não tiverem condições de praticar mediunidade por falta de tempo, porque tem que trabalhar, etc., que deixem a mediunidade e vá então buscar o sustento
E no momento propício, quando já tiver melhores condições, então, que se dediquem à mediunidade. Os bons espíritos, nós sabemos, não perdem tempo com aqueles que não se esforçam em busca do seu melhoramento, em busca da prática do bem verdadeiro, né? Então eles nos deixam algum tempo até que nós tenhamos condições melhores, mais maturidade, e então possamos fazer as coisas de forma correta. Então é por isto que muitos médiuns perdem a condição de se comunicar com os espíritos por algum tempo ou por muito tempo, até que novamente voltem ao caminho do que foi planejado e do que é correto, né? Temos muitas coisas que giram em torno da mediunidade com ideias errôneas por falta de conhecimento, por falta de busca do esclarecimento, né? E o livro dos médiuns, dentro da obra espírita, da codificação, ele nos traz valiosas informações a partir do capítulo 18, a partir da questão 221, nos trazendo que a mediunidade ela não produz o desequilíbrio, a loucura por si mesmo, né? Isso é porque já há uma disposição, uma predisposição do próprio ser. Quem tem mediunidade tem que trabalhar, tem que exercitar a mediunidade. Não é uma verdade, né? Nós temos que ter condições, temos que ter tempo, temos que primeiro fazer estudo, conhecer, para que aí então nós possamos bem usufruir dos benefícios que a mediunidade traz. E somente com o estudo, na busca do entendimento, a desmistificação do que seja a mediunidade, podemos bem aproveitar essa faculdade, tanto como médium, se formos, né, médiuns ostensivos, como aqueles que frequentam as casas espíritas ou espiritualistas, porque muitas vezes nós, por desconhecimento, chegamos nas casas em busca de respostas, em busca de soluções que os médiuns não têm condições de nos dar. E aí nós nos frustramos, saímos muitas vezes decepcionados, amargurados das casas e deixamos os médiuns muitas vezes também decepcionados, tristes, por não poderem corresponder às nossas expectativas, né? Nós sabemos que os centros, as casas espíritas, espiritualistas, estão como fonte de recurso, de reabastecimento das nossas energias, das nossas forças, né? Nos trazendo reequilíbrio espiritual, reequilíbrio muitas vezes moral, para que nós possamos seguir a nossa trajetória, fazer as mudanças que são necessárias em nós, que trarão a nossa cura verdadeira, né? O nosso equilíbrio espiritual e muitas vezes o nosso equilíbrio físico, tá? Então, para que nós possamos então bem aproveitar, precisamos entender. Por todas essas razões é que Jesus então orienta dar de graça o que de graça recebemos. Que possamos, através do entendimento verdadeiro dessas questões, que trazidas há tanto tempo são tão atuais, nós possamos bem usufruir destas condições que nos são dadas por Deus, nosso Pai, para que nós possamos nos melhorar a cada existência, a cada momento, porque a nossa vida é sempre um hino de progresso, de amor, de melhoramento. Basta que nós saibamos olhar por esse ângulo, basta que nós saibamos bem aproveitar as oportunidades que se nos apresentam. Então, para concluir, dar de graça é oferecer gratuitamente todo o amor e oportunidade que Deus nos concede
para que possamos nos tornar seres melhores. Sejamos médiums ostensivos, intuitivos, sejamos o que formos, porque somos todos, na verdade, irmãos, filhos do mesmo Pai. Estamos todos no mesmo rumo ao progresso, à perfeição relativa, num universo de trocas. E como nos diz Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Caminho, dar é receber, auxiliar para ser auxiliado, esclarecer para conquistar a sabedoria e desenvolver-se ao bem e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Muito obrigada, boa noite a todos e que neste momento, mais uma vez, possamos com o coração repleto de gratidão, repleto de amor e de alegria, mais uma vez agradecer, pois só temos a agradecer a este Pai generoso que nos concedeu a bênção da vida, que nos concede a bênção das experiências na Terra, seja em que papel estivermos executando neste momento. Sempre é um instrumento, uma oportunidade para que nós possamos construir os degraus da nossa evolução e assim ascendermos a mundos superiores onde a felicidade é verdadeira, plena e duradoura. Jesus, Mestre amado, que possamos sentir as tuas vibrações por intermédio destes amigos queridos da espiritualidade, que possamos te sentir a nos envolver, influídos de muita paz e de muito amor, e que assim, com o coração repleto de gratidão e de amor, possamos sempre dizer todos os dias, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.